Sabe aquele ditado de o dinheiro não traz felicidade? Pois é, parece que ninguém contou isso pro pessoal de Round 6. Fala pessoal, meu nome é Juan, sejam bem-vindos ao Nerdcine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Round 6, que está sendo um grande sucesso desde a primeira temporada que foi lançada e que deveria ter parado na primeira, porque todos os arcos se encerravam ali e estava tudo muito bem fechado. E que inclusive o próprio criador da série, Hwang Dong-hyuk, deu várias entrevistas e ele tinha falado que essa história estava pronta há vários anos e que ele nunca tinha tido a oportunidade para fazer, e que quando a Netflix ofereceu para ele, ele colocou toda essa ideia em prática e falou que era para ter terminado nessa primeira temporada, que ele não tinha muito mais o que fazer porque a história já tinha sido concluída. Mas a gente sabe como funciona o mundo do cinema, então quando uma produtora ela acha um produto que deu muito certo e que fez muito sucesso e que gera muito dinheiro, ela vai espremer esse bagaço da laranja até não sobrar mais nada, né? A gente vê aí um monte de séries que continuam com temporadas mesmo ela caindo muita qualidade, ou vários filmes que tem aí sequências e sequências intermináveis e que é sempre a mesma coisa. E com certeza esse é um dos maiores problemas aqui. Quer dizer que a primeira temporada ela é maravilhosa e ela é a melhor série do mundo já feita? Não. Mas ela tinha personagens carismáticos, ela tinha uma história que fazia sentido, por mais que os personagens faziam ações muito questionáveis, mas eles não agiam como idiotas completos, igual na segunda e na terceira temporada sucessivamente. E eu devo ter colocado no título, na thumb, que essa série é uma ótima comédia, porque parece que ela acabou virando isso, pelo menos pra mim. A primeira temporada ela é uma tentativa de fazer uns jogos mortais usando coisas da cultura coreana, que são essas brincadeiras e tudo mais. E pra mim, essa segunda e terceira temporada, ela acabou ficando tão boba e com os problemas tão idiotas que, cara, eu passei a dar muita risada. E sim, tem todo esse negócio dessa coisa cultural do cinema asiático, que é diferente do cinema ocidental, mas tem hora que as coisas são tão exageradas que fica meio difícil de você acreditar no que você está vendo. Eu lembro que eu assisti uma série chamada Frog alguma coisa, que é uma série coreana também, e que a cada episódio eu ficava muito mais puto, porque as coisas eram muito simples de serem resolvidas, e eles demoravam demais nas coisas, e acho que a série tem 6 episódios, que se essa série fosse feita no Brasil, com certeza teria sido resolvida em 10 minutos. E eu acho que esse é o grande problema que eles fizeram nessa segunda temporada, que é uma grande encheção de linguiça, onde tudo era extremamente previsível. Onde eles poderiam ter simplesmente compilado e diminuído muito essa segunda temporada, juntado com a terceira e fazer uma só. Mas eles preferiram fazer 2 temporadas porque ia dar mais audiência e eles ganhariam muito mais dinheiro fazendo toda a propaganda que teria esse desfecho grandioso. E eu lembro que eu assisti com meu irmão e ele é muito menos crítico que eu, mas até ele estava achando que a série estava meio ridícula. E eu lembro que quando chegou nos últimos episódios que tinha aquela prova onde eles tinham que passar nas plataformas gigantes, que era um quadrado, um círculo e um triângulo, a gente deu muito mais risada de várias séries de comédia, porque eram as coisas que eram muito esdrúxulas, cara. E o jogo ele tinha a regra de que eles tinham que passar por essas plataformas. A cada plataforma, uma pessoa do grupo tinha que se desviver, ou eles tinham que jogar o cara de cima lá da plataforma. E tava na regra lá que tem um botão no chão que o cara pisava em cima, apertava aquele botão e começava a contar o tempo para eles terminarem de fazer tudo e passar para a próxima plataforma. E daí as pessoas que chegassem no prêmio seguindo as regras poderiam dividir. Só que na plataforma, se eu não me engano, tinha, sei lá, 7 ou 8 pessoas e teriam que 3 pessoas ser jogadas da plataforma para eles passarem e chegarem até o final. E eles fazem isso para chegar no final da forma certa, de terem a chance de sobreviver, principalmente os personagens principais ali. Claro que não, eles simplesmente começam a desviver todo mundo e jogar os caras de cima da plataforma da forma mais imbecil possível, porque segundo eles, e quando eu falo eles são os roteiristas, não tinha que sobreviver ninguém. E esse final ele é horroroso? Na minha opinião sim, mas não é o grande problema de ninguém sobreviver. Eu acho que a forma que foi feita isso foi extremamente burra, porque tinha personagem suficiente para isso e o roteiro não sabia o que fazer com eles, então
ele fez esse malabarismo para chegar no final sem ninguém e o personagem principal também não conseguir sobreviver. E a forma que foi feita é extremamente ridícula, imbecil e burra. E uma outra coisa que eu acho muito idiota é que eles colocaram a cena mostrando que o jogo acontece em outros lugares do mundo e que eles, eu não falo nem provavelmente, porque eu acho que está muito claro que eles vão querer fazer um Round 6 em outro lugar do mundo, provavelmente nos Estados Unidos. E eu vi muita gente falando que isso já estava desde a primeira temporada, porque os personagens que usavam máscara lá, os ricos que apostavam, eles tinham falado isso e, cara, ninguém se importa. Esse tipo de comentário é extremamente idiota e que não faz sentido pro resto da narrativa. E sim, eles vão fazer esse novo Round 6 em outro lugar simplesmente porque foi uma fórmula que deu certo. Então eles estão querendo dinheiro e não qualidade. E isso acontece direto, né? A Netflix, ela fez isso com vários filmes ruins que tem 45 sequências, principalmente essas comédias românticas sem graça. Fez isso com La Casa de Papel e vai continuar fazendo com várias outras porcarias. Que, aliás, eu tinha ficado impressionado que eles tinham feito o Alice in Borderland e eles tinham seguido o mangá, então o final é muito próximo do que o mangá entrega. E eu lembro que quando eu fui procurar esse mangá era muito difícil de se achar, então eu achava alguns capítulos em alguns lugares, outros não tinha todos os capítulos em um lugar só. E eu fiquei impressionado, eu falei, cara, a Netflix fez uma certa, né, finalmente. E só que a segunda temporada acaba igual o mangá, e o mangá não tinha mais nada sido publicado. E do nada eu abro o YouTube e aparece um trailer de Alice in Borderland terceira temporada. E eu falo, pra quê? E eu fui pesquisar para ver se talvez tinha saído mais coisas do material original, o que não foi o caso. Então já sabemos que a chance disso ser um grande problema e gerar uma terceira temporada ridícula é muito grande. E eu entendo o criador que ele ter se mantido na série, porque ele era o criador, então por mais que ele falou que queria acabar na primeira temporada, se ele se recusasse a fazer roteiro ou dirigir, eles colocariam outra pessoa no lugar e sairia a mesma porcaria ou até pior. E eu sei que eu não falei da série de uma forma completa, falei de uma forma muito mais geral, mas não era o intuito falar de episódio por episódio e nem fazer um balanço geral das temporadas. Eu só queria falar de como a série, pra mim, acabou ficando muito esdrúxula e que eu acabei dando muita risada disso. E o intuito também não é falar que se você gosta ou achou legal, você tá errado. Pelo contrário, cada um tem seu gosto e você faz o melhor para se divertir, e é isso aí. E não tem nenhum problema gostar desse tipo de coisa. Provavelmente muita gente acha os meus gostos extremamente chatos e tá tudo certo, não tem problema nenhum. E pra mim era uma série que ela não tinha nada de extraordinário, mas ela pelo menos tinha personagens carismáticos e uma tentativa de fazer jogos mortais baseado na cultura coreana, e que era uma ideia pelo menos interessante e que na minha opinião deveria ter acabado sim na primeira temporada. Que, como eu falei, todos os arcos se fecham e os ciclos ali também da série estavam fechados, né? Mas o dinheiro falou mais alto e a Netflix preferiu fazer essa coisa estranha que mais parece uma série de comédia e que pelo menos me divertiu bastante e me fez dar boas risadas. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!